Oi, gente! Hoje eu vim falar com vocês um pouco sobre estereótipos de competência e de sociabilidade. Eu fiquei com vontade de compartilhar sobre esse conteúdo com vocês depois que eu vi a repercussão de um estudo que saiu no Journal of Vascular Surgery, que falava sobre a relação entre as escolhas dos pacientes para os seus médicos e as postagens dos médicos nas redes sociais. O estudo trouxe uma relação entre postagens que eles chamavam de não profissionais com essas escolhas e que isso afetaria a relação tanto com colegas como com contratantes. Existem várias problemáticas nesse estudo e uma delas é que ele equipara comportamentos éticos com comportamentos de socialização e que não estão relacionados com a profissão. Então ele trazia como comportamentos não profissionais falar sobre colegas e pacientes nas redes e também, ao mesmo tempo, utilizar biquínis ou estar na praia ou consumir bebidas alcoólicas. O estudo teve uma repercussão muito negativa nas redes, embora ele tenha sido publicado em dezembro de 2019, a repercussão foi só agora, e várias médicas se posicionaram contra o conteúdo postado lá. Além desse conteúdo enviesado, ele também trouxe que médicas tinham comportamentos menos profissionais do que médicos nas redes sociais. Então a gente vê um viés sexista que foi apresentado nesse estudo. E aí por que eu quero falar sobre isso? Eu quero falar um pouco sobre a vivência de várias mulheres em relação a esse conteúdo, porque muitas vezes mulheres deixam de ser consideradas mais profissionais por conta das suas vivências sociais e que não se relacionam com o seu trabalho. E eu me considero afetada também com isso. E também vim compartilhar um estudo que fala justamente sobre esses estereótipos de socialização e competência. Esse estudo é da Susan Fiske e ele vai falar sobre o quanto determinados grupos sociais são considerados competentes e sociáveis e vem trazer que os estereótipos eles estão relacionados não só a questões de positividade ou negatividade a um grupo, mas que essa perspectiva de avaliar a competência e a socialização vai estar bem presente. Os estereótipos eles são relacionados a processos de categorização. Esses processos eles são semelhantes ao nosso de aprendizagem. Então, quando a gente está aprendendo, a gente coloca os objetos em categorias, por exemplo. Só que o grande problema dos estereótipos é que ele vai colocar pessoas em categorias e vai relacionar características físicas a características de comportamento ou de personalidade e que, na realidade, não possuem relação. Então, quando a gente visualiza esses estereótipos de competência, a gente vê que, por exemplo, mulheres que estão no contexto profissional muitas vezes são colocadas numa caixinha de competência, mas de não socialização. Então, mulheres, para serem consideradas profissionais no mercado de trabalho, teriam que ser não amorosas, não serem divertidas, não terem momentos de socialização, mostrarem-se rígidas, sem um afeto, para serem consideradas competentes. Enquanto mulheres que não estão inseridas nesse mercado de trabalho, por exemplo, mulheres que se dedicam a cuidar da casa, seriam lidas como menos competentes e muito sociáveis. Então, essas mulheres seriam mais amáveis, mais legais, mais divertidas, mas não seriam competentes. Então, isso está relacionado às relações sociais. A fala dessas mulheres pode ser menos ouvida e as mulheres que estão no mercado de trabalho podem ser consideradas, por exemplo, menos femininas ou mais grosseiras. E a gente vai ver que isso é uma simplificação da realidade que, de fato, não tem relação com a minha competência profissional ou a minha socialização ou o meu carinho que eu demonstro para as pessoas, ou a maneira que eu sou mais ou menos divertida. E aí eu venho trazer isso para vocês porque a repercussão do estudo trouxe uma reação das médicas que fez com que esse estudo fosse retirado do jornal, considerando esses caracteres enviesados e sexistas. E eu fiquei refletindo que se esse estudo tivesse sido publicado há alguns anos atrás, talvez a reação não fosse essa. E as mulheres poderiam, na realidade, pensar que, de fato, esses estereótipos faziam sentido e que eu deveria reduzir minhas postagens de biquíni ou consumindo bebidas alcoólicas e que o quanto é relevante a gente identificar esses estereótipos, a gente ter conhecimento sobre esse assunto para perceber o quanto eles estão afetando as nossas relações pessoais. E aí eu queria também ouvir um pouco de vocês. Talvez vocês acharam que
a competência profissional de vocês já foi questionada, já foi considerada menor por conta de atividades que vocês fazem nos seus momentos de lazer.